O nitrogênio é o nutriente requerido em maior quantidade pela cultura do milho, porém não deve ser aplicado todo de uma vez, por tratar-se de um elemento sujeito a perdas por lixiviação e volatilização. Por isso, deve ser aplicado de forma parcelada, uma parte na semeadura e o restante no plantio, buscando se garantir suprimento na época de maior demanda pela cultura do milho. Sem adubação nitrogenada em quantidade suficiente, a planta de milho desenvolve sintomas de deficiência, que podem ser reconhecidos pelo amarelecimento das folhas mais velhas, o qual inicia-se pela ponta e avança para o meio próximo à nervura central. A deficiência de nitrogênio pode comprometer drasticamente a produtividade da lavoura. Num cálculo simplificado, podemos considerar que a cultura do milho absorve 20 kg de nitrogênio para produzir 1 tonelada de grãos. Em geral, para complementar a quantidade suprida pelo solo, devemos aplicar uma pequena parcela do nitrogênio na semeadura, cerca de 20 a 30 kg por hectare. O restante deve ser fornecido na adubação de cobertura, sobretudo quando se busca alta produtividade. A quantidade ideal de nitrogênio na adubação de cobertura é muito variável, em geral de 40 a 180 kg por hectare, dependendo das condições de cultivo. Na tomada de decisão sobre a quantidade de nitrogênio na adubação de cobertura, alguns aspectos devem ser levados em consideração, tais como as condições climáticas, a fertilidade do solo, o tipo de cultivo em plantio direto ou sistema de preparo convencional, a época de semeadura em safra normal ou safrinha, além do tipo de rotação de culturas. Por exemplo, quando o cultivo do milho é precedido por uma leguminosa que fixa nitrogênio atmosférico, como é o caso da soja, a quantidade de nitrogênio em cobertura pode ser menor. Agora nós vamos fazer uma demonstração da aplicação do fertilizante nitrogenado. Mas é importante entender que as recomendações para uma cobertura eficiente devem ser baseadas em curvas de resposta, o histórico da área e principalmente a produtividade esperada. Via de regra, quanto maior a produtividade que se busca, maior deve ser o investimento em fertilizante nitrogenado. A época ideal para adubação de cobertura é quando as plantas de milho apresentam entre 4 e 8 folhas bem desenvolvidas. Além disso, há variações quanto ao modo de aplicação, a fonte de nitrogênio a ser utilizada, aspectos econômicos e operacionais. Isso enfatiza a ideia de que as recomendações de nitrogênio devem ser cada vez mais específicas e não generalizadas. A adubação nitrogenada é garantia de maior produtividade da cultura do milho, mas para um manejo eficiente, procure mais informações, consulte um técnico de sua confiança ou busque apoio da Emater ou da Embrapa.